Saudações a todos, eu sou Igor, esse é o Indefensável e hoje vamos falar sobre O Desconhecido Homem de Preto. Do desenhista, escritor e roteirista paraibano Emi Ribeiro, O Desconhecido Homem de Preto conta a história de um jovem viciado, filho de classe média alta, que por ter perdido a mesada do pai, um conhecido juiz, resolve matar taxistas e vender seus carros em sucatas, e assim sustentar seu vício em cocaína. Para combater esta ameaça que assola a capital paraibana, surgiu o Homem de Preto, um vigilante mascarado que se propõe a arriscar a própria vida em prol dos inocentes. Um filme interessante, que mostra um contexto social da época, um suspense policial que merece ser visto, um filme amador movido pela paixão e dedicação para fãs de histórias em quadrinhos. Valeu? Então vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, vai se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Valeu! O filme começa apresentando o personagem principal, que é o antagonista. A primeira cena é Boca de Fumo, certo? Ele tá na boca de fumo e tá querendo, entorpecentes. Mas é só um saquinho, cara. Nada feito, cara. Sem bufufa não cheira. Aí ele vai pra casa e discute com o pai porque quer dinheiro, mas não consegue. O pai cortou a mesada dele porque ele é um irresponsável e vagabundo. Você já procurou algum trabalho? Então ele vai e rouba a arma do pai. E começa a planejar como conseguir dinheiro com essa arma. Então ele planeja roubar carros. Mas como é difícil roubar um carro com trava, com alarme, ele decide roubar carros de taxistas, que seria mais fácil. Então ele vai matar taxistas para vender os carros em desmanches. Esse é o grande objetivo do cara. Agora, uma coisa que é interessante saber é que, e não fica claro no começo, é que ele é filho de um juiz, uma pessoa influente. Não fica claro isso no começo do filme. Então, apesar de ele ter ali, no começo do filme, na primeira cena da Boca de Fumo, na casa de discussão com o pai e na praia, onde ele tem um pensamento em voz alta, vamos dizer assim, e esses pontos não são lá muito fortes para o filme, mas quando ele vai para cometer o seu primeiro crime, ele realmente demonstra muito bem o psicopata que ele vai ser, certo? Porque ele é frio, ele chega a perguntar ao motorista do táxi se ele não tem medo de ser morto, e logo depois ele faz isso. O que é interessante nessa cena é que, não sei se exatamente por falta de recursos, mas como não seria fácil, nem barato, fazer uma cena de miolos explodindo, de uma arma engatilhando, ele deixa a coisa por entender. O foco fica na penumbra e o que vem são os sons de tiros. E a trilha sonora, nesse caso, é muito bem utilizada, porque ela realmente passa a atenção necessária para que a gente acredite que realmente ele está fazendo aquilo e que não tem volta. É séria a parada, está acontecendo. Você compra a ideia. Também você não tem aí medo de andar assim à noite, não? Escuridão dessa, o jeito que tava o assalto aí. O que é que a gente pode fazer, né? Tem que sobreviver, né? Mas você deveria ter. Deixa eu ver quanto é que... Espera aí, rapaz, que é isso? Espera aí, meu irmão. Entre o assassino pegar o táxi e matar o taxista, tem uns frames que aparece um cara treinando arte marcial. Lá na frente esse cara vai ser apresentado, aparecendo no centro da cidade, lendo um jornal com a manchete da morte que aconteceu. E logo depois ele vai visitar o amigo, que é o filho do taxista morto. É uma cena que tem lá uma importância para poder introduzir um personagem. Não é uma cena que emocione, provavelmente deveria ser uma cena dramática, mas é um diálogo frio,
e no final da cena poderia ser usada uma câmera de cima para baixo, sabe? Para dar a impressão de pequenez, de fraqueza, né? Mas na verdade a câmera é utilizada de outra forma e anula essa possibilidade narrativa. Nesse filme, uma coisa que é muito marcante é a presença das namoradas. Elas não têm necessariamente ali uma personalidade ou importância para a história. Elas são mais um recurso narrativo. E depois dessa primeira apresentação, né, que você tem o assassino, o cara que luta arte marcial e o filho do taxista morto, né, o assassino vai pra praia com a namorada e ali você tem uma cena, né, bem constrangedora, assim, porque a atuação não é lá essas coisas, entendeu? E o único objetivo da cena é mostrar que o assassino ficou abalado emocionalmente com o que aconteceu. Ô, cara, tu não tá escutando o que eu tô falando, não? Tô sim, pode falar, o que é? O assassino, depois de dispensar a namorada porque está emocionalmente abalado pelo que aconteceu, vai na boca de fumo, parece que já está chapado para comprar um saquinho com pó branco. Isso. Como é que tu descolou essa grana? Com o velho? E aí ele faz um diálogo, né, com o traficante, comemorando e dizendo como fez para conseguir o dinheiro. O que é que você fez com o motorista? Bum. Outro personagem é apresentado. Esse contexto de violência é apresentado e aí vem um médico, o médico do bigodinho. Eu acho que esse personagem é o personagem do M. Ribeiro. Ele é meio canastrão, mas é muito bem interpretado. O M. Ribeiro entrega com naturalidade o texto. E assim, ele tem uma certa química com a atriz que faz a namorada e tal. Eles estão sempre se beijando, e são uns beijos longos, assim, uma cena de beijo de novela, sabe? É interessante e tal. Nessa cena, né, na primeira cena que ele aparece com a namorada, que ela mostra um gibi do Capitão América. E aí ele, né, pergunta o que ela está fazendo, ela fala que se distrai com isso. E aí surge a primeira, né, vamos dizer assim, dica de quem pode ser o herói. Ele fala algo como um cara vestido com uma bandeira. Então a gente volta para aquele cara lá que estava treinando arte marcial, que apareceu nos frames. Ele está praticando um quebramento, né? E a gente começa a acreditar que esse cara pode ser o futuro herói. Enquanto isso, o psicopata, o assassino lá, vai para o seu segundo crime. E desta vez já é feito de outra forma. A cena também é muito boa. Ele conversa naturalmente com o taxista e mais uma vez pergunta se ele não tem medo, né, de morrer. E vai e dispara contra o cara na cabeça. Sendo que agora, ao invés de optar pela penumbra e pelo som, não. Ele bota uma câmera por cima e mostra. E é bastante chocante porque é seco, né, muito frio, muito realista. A música também é muito bem utilizada nesse momento. Então, esse ator, né, que atuou fazendo o Eduardo, o playboy assassino, ele tem uma atuação oscilante. Né? Quando ele está fazendo o vilão propriamente dito, o assassino, ele é muito bom. Quando ele está em outras cenas, aí ele meio que fica estranho, mas ele entrega boas cenas. E na sequência, né, o médico está lá em casa, recebe a namorada e eles se beijam muito. De novo, pede beijo, 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 beijo. Estilo novela dos anos 80, 90. Até que eles são interrompidos, né, pela manchete falando sobre a violência, sobre mais taxistas assassinados. Ele meio que age de forma a não dar muita importância para a notícia, mas ele fala algo como: alguém tem que fazer alguma coisa. E a namorada solta um: alguém tem que fazer, só não pode ser você, né? Só não vai ser você, né? E aí você tem, né, enquanto essa cena está acontecendo, o filho do taxista, o do bigodinho e cabelo estilo Chitãozinho Chororó, tá na moto, todo de preto, cortando a cidade. E aí quando essa cena
do jornal, né, falando sobre a violência termina, essa manchete termina, eles voltam a se pegar até que alguém, né, aperta a campainha e ela solta um. Droga, logo agora? E aí é quando chega o irmão do cara, do médico. E quem é o irmão do médico? O lutador, o cara que estava quebrando telha, entendeu? O artista marcial. E daí ele sai desse lugar, dessa casa, e vai direto para uma loja de roupa, né, de uniformes. E pede o quê? Uma camisa preta, manga longa, sem estampa. Logo depois disso, que surpresa para nós, o herói aparece no topo de um prédio, vigiando a cidade. E depois disso começa uma sequência de salvamentos, onde ele sai, vamos dizer assim, patrulhando as ruas e dando cabo dos vagabundos, né? Quebrando na porrada os assaltantes e os ladrões. E ele bate bem, sendo que assim, as cenas de luta não são grandes coreografias. Na verdade, os bandidos não lutam nada, né? Eles estão sempre armados ali com um revólver ou com uma faca. Então não tem uma grande ameaça nesse sentido de luta, né, para o herói. Uma coisa mais interessante do surgimento desse herói, desse Homem de Preto, é a trilha sonora dele, cara. A trilha sonora desse herói é muito bonita. Ela é forte e imponente, mas ao mesmo tempo ela é intimista. Parece uma mistura de bossa nova com, sei lá, música de treinamento de filme de luta, como músicas do rock no treinamento, entendeu? Tipo isso. Ela é muito boa mesmo e fica na cabeça, tá na minha mente até agora. Pam, 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 pam. É muito massa. E aí, depois desses vários salvamentos que ele vai mostrando ali, que tá evoluindo como vigilante, né, como herói, o lutador se esbarra com o psicopata, né, o playboy, o Eduardo, na Festa das Neves, que é uma festa da padroeira da cidade, aonde mostra que o playboy também está se preparando. Ele está lá no stand de tiro ao alvo, né, praticando. É um recurso interessante, porque você pega uma data histórica ali da cidade para poder colocar como é que esse cara se prepara, o que ele faz, né? O que ele faz quando não está matando. Ele está treinando tiro, nem que seja na Festa das Neves. Então o personagem está sempre em evolução, né? Sempre piorando, vamos dizer assim. Então aí, nesse momento, começa uma confusão no roteiro, porque está claro, né, quem é o Homem de Preto. Pelo menos até agora está claro quem é ele. Mas o roteiro, ele quer empurrar pra gente a ideia de que há 3 possibilidades, né? Ou nenhuma, ou pode ser outra pessoa. Porque toda vez que o Chitãozinho Chororó lá, o Roberto, né, o filho do taxista, aparece, ele tá de moto e de preto e falando em vingança, né, com a namorada, para variar. O médico, quando conversa com a namorada, ela joga que ele é suspeito de ser. Né? As garotas tentam falar com os caras, eles não estão disponíveis, entendeu? E vai tirando o foco do lutador. E nisso vamos dizer assim, é como se fosse uma coisa meio forçada, entendeu? Nesse ponto eu não comprei a história, não. Pra mim estava muito claro quem é o Homem de Preto. Então a gente tem aí tentando fazer aí um emaranhado de coisas, mas uma coisa firme na história que está crescendo é o vilão. Então tem uma entrevista, né, de um repórter. Esse ator é bom. Ele entrevista um delegado que fala sobre o caso e é bem expositivo, né? Ele mostra o quão perigoso está o bandido, né, perante a lei. Ele é um cara que não deixa rastros, um cara que tem um modus operandi que já está sendo, né, vamos dizer assim, anotado. Enquanto o vigilante, né, a sociedade apoia ele, ao mesmo tempo que deixa claro que o vigilante não é o vilão, porque ele nunca matou ninguém, apesar de deixar alguns indivíduos aleijados pro resto da vida. E essa entrevista do delegado, ela é televisionada, e quem está assistindo é o bandido, o psicopata, né? Então essa entrevista ela é muito boa com o delegado,
porque ela dá a noção do perigo, certo? A sociedade está em pânico, né? A polícia não sabe o que fazer, temos um vigilante à solta para poder caçar esse bandido. Independente disso, a tensão também aumenta para o psicopata, para o Eduardo. Ele também fica preocupado. E o que ele decide fazer? Mudar o modus operandi dele. Aí acontece uma cena um tanto inusitada. O pai, aquele que apareceu lá no começo do filme, atende um telefonema e o psicopata lá, o playboy, Eduardo, tá preso. O pai vai lá atirar ele, foi preso portando maconha. Aí o pai dele dá uma bronca nele por causa disso. E aí, mais na frente, na próxima cena, né, o nosso herói, o nosso Homem de Preto, ele de alguma forma invade um departamento de polícia e você não tem senso de urgência nenhum. Apenas a música, né? A música tenta implicar isso, né? Colocar isso pra gente, mas não dá conta. E a cena é meio sem pé nem cabeça, porque ele invade lá e ele tem a senha de acesso do computador. E aí ele vai procurar os fichados. E só tem um fichado, né? Que foi o Eduardo, que foi preso com maconha. Então é uma cena que mostra uma tentativa ali de espionagem, mas que ela por si só, né, por não ter o embasamento anterior, né, de como esse vigilante teria acesso a esses dados, né, não se encaixa, não faz muito sentido. Até porque o Homem de Preto não faz nada com esses dados, aparentemente, né? E aí depois dessa cena vamos para um dos momentos mais hilários desse filme. Uma das locações mais visitadas durante o filme é a Boca de Fumo. E o Homem de Preto precisava ir lá também. Ele vai lá confrontar o traficante e depois de um certo mistério que ele faz ali, ele fica posicionado num lugar e o traficante atira nele, né? E a bala ricocheteia e volta no traficante e fala: a bala ricocheteou e cai. É sério, cara. Essa parte eu ri. Foi interessante. Não mais interessante do que o nosso herói, né, tocando fogo num punhadinho de alguma coisa assim, com pólvora, e explodindo um lugar inteiro, né? Que quando explode tudo, né, a gente fica sabendo que o que explodiu foi a sucata esqueci o nome do cara agora. Enfim, a sucata do cara lá que comprava os carros roubados, né? A sucata explodiu. Peraí, a boca de fumo era na sucata? Então, o que é mais relevante até agora é que mesmo sem saber de nada, sem interrogar ninguém, até porque o Homem de Preto não fala, ele conseguiu desbaratar todo um sistema criminoso. Ele acabou com a boca de fumo e pó e ainda destruiu a sucata do Nunes. Aí somos levados ao desfecho do filme, né? A melhor sequência de todas. Porque o bandido, né, ele quer mudar o modus operandi dele. Como ele viu que já está sendo investigado, né, e sentiu o perigo do Homem de Preto, ele resolveu agora praticar os crimes pela manhã. E ele vai, todo canastrão lá, né, consegue pegar um táxi. E no final da viagem, ele vai para um lugar ermo, um lugar aberto, próximo a uma praia. Ele anuncia o assalto. Não antes de tentar tocar terror, né, psicologicamente no taxista. Ele faz a mesma coisa que ele vem fazendo, a marca registrada dele, que é justamente perguntar se o taxista não tem medo de ser assaltado ou de morrer. E aí algo muda, porque o taxista não fala, né? Então o taxista não é mostrado em nenhum momento. E quando o bandido fala: você não é de falar, né? Ele aponta a arma pro cara, ao invés do cara parar
Não, ele acelera. Ele acelera, bate com o carro, o cara fica desnorteado e o motorista do táxi foge. E quando o motorista do táxi foge, eu acho que é interessante porque pela primeira vez, né, as coisas não saem como o Eduardo estava planejando. Ele perde o controle da situação, ele vai atrás do taxista porque ele está exposto, né, uma testemunha conseguiu escapar, e aí quem está lá é o Homem de Preto. Então ele toma uma surra federal, né. Há uma sequência muito boa de tensão com a música, né, a música ajudando nesse clima, o final de tarde, os coqueiros, né, o mato, uma sequência bem interessante mesmo, e termina com o playboy psicopata sendo espancado. E aí, depois de pegar o psicopata, depois de dar uma surra nele, o Homem de Preto simplesmente deixa o local, deixa o cara lá e sai. E aí começa um dos grandes problemas do filme, na minha opinião, se não o maior problema do filme. Ele quer sugerir que há um grande mistério em quem é o Homem de Preto. E aparece um cara perguntando cadê o cara que roubou meu táxi. Sendo que o que fica subentendido é que quem estava dirigindo o táxi era o Homem de Preto, que estava à paisana, conseguiu fugir, botou a máscara e voltou para quebrar o psicopata na porrada. Mas e até aí tudo bem. Sendo que quando aparece o dono do carro dizendo que ele foi roubado, outras hipóteses surgem. Porque são muitas coisas para administrar. E ainda piora a situação. Porque quando o Homem de Preto deixa o vagabundo desacordado e o suposto dono do táxi vai lá, o Homem de Preto vai em direção a um lugar escondido e entra na sua Brasília, que é um táxi. Ele está com um táxi branco e ele some na escuridão. Então, se ele não era o cara que estava dirigindo o táxi, ele ou seguiu ou estava lá esperando. Estar lá esperando não faz nenhum sentido. E seguir também não tem condição, porque não foi dada nenhuma pista, não tem nada que coloque ele naquela cena. Então, esse é o problema maior do roteiro, na minha opinião, né? Temos aí a continuação desse filme. Eu ainda não assisti e quero ver, né, para ver se esse problema é solucionado. Então, se vocês querem saber mais sobre esse filme, tem uma meta de likes aí, 100 likes nesse vídeo, eu vou assistir esse filme e fazer um novo vídeo sobre esse desfecho. Beleza? Mas até agora é isso, certo? É um filme bacana, um filme que tem seus problemas, mas que tem seus méritos também. Quais são os pontos positivos, né? O vilão canastrão, que ele é muito bom, acima da média das atuações desse filme, assim como o M. Ribeiro como médico, ele também é muito bom. E a trilha sonora do herói, que é maravilhosa. As cenas de tensão e de suspense, elas também foram muito bem trabalhadas. Eu acho que esse filme merecia uma nova montagem, tirando esses excessos e tentando solucionar esses problemas. Comente aí se você acha que esse filme deveria receber uma nova montagem, quem sabe o que a gente pode fazer. O que importa é que os quadrinhos nacionais deu para nós a oportunidade de ter essa pérola, um dos poucos filmes sobre super-heróis brasileiros, e vale muito a pena. Então, esse é o Indefensável, eu sou Igor e a gente fica por aqui. Mais uma vez, não esquece, vai se inscrever, dar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Falou! Mais uma coisa, esse filme foi feito em 89 e em 2019 foi lançado uma HQ comemorativa, né, a respeito desse filme, sobre esse filme. Então procura na internet, né, O Homem de Preto de M. Ribeiro, edição comemorativa de 2019. Se eu encontrar, eu vou colocar o link na descrição. Valeu!